Olá pessoal, tudo bem? Tem uns vídeos na internet que eu acho que são muito massa, cara. Que são uns videozinhos de matemática, e não só de matemática, de física também, mas que eles são assim, bem visuais. Fundo preto, aparece uma animação, a coisa vai acontecendo, e você entende melhor alguns tipos de assuntos que na teoria, só olhando ali o que está, às vezes a figura não é suficiente. Então uma animação, uma representação gráfica facilita bastante. Então sou muito fã desse tipo de vídeo. Acontece que, no meu entender, esses vídeos eles só têm um pequeno problema, que não é nenhum problema, seria muito bom se tivesse um vídeo review deles. Como tem esse vídeo de produto, compra um celular, tem um cara abrindo a caixa do celular, mostra ali como é o celular, fala ali das características desse celular. E se tivesse para esse tipo de vídeo o mesmo tipo de review, alguém que comentasse, então eu tive essa ideia. Então eu vou fazer isso com os meus vídeos. Eu estou fazendo uns vídeos assim, coloridos, fundo preto, animados, sem voz, somente ali a imagem e um fundo musical. E aí agora eu quero fazer uma pequena explicação para ver se aí a coisa fica mais clara, um complemento desse vídeo. Então eu vou começar fazendo de um vídeo que eu fiz sobre círculo trigonométrico. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui, ó. Então tá aí, ó. O círculo trigonométrico é um círculo que tem o raio igual a 1. No centro do círculo a gente tem o sistema de eixo cartesiano, centro do sistema de eixo cartesiano. E aí você percebe aí no fundo algumas figuras de retângulo, tem uma coisa que parece um quadrado que eu vou explicar melhor agora. Então tá aí, ó. Esse aqui é o círculo trigonométrico de raio igual a 1. Então, esse primeiro retângulo aí, a ideia dele é você construí-lo dividindo o teu eixo vertical, que está dentro do círculo, em duas partes, a parte superior e a parte inferior. Então, daqui para cá, ó, que você tem raio igual a 1, que é meio, 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 respeitando os sinais, evidentemente. E aí agora a gente vai construir um outro retângulo, agora com a base menor do que a sua altura, mas ele tem essa característica também de dividir esse eixo horizontal em quatro partes iguais. Aqui estão, como o raio é igual a 1, daqui para cá é meio, 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 também respeitando os sinais, à esquerda negativo, à direita positivo. E um outro círculo não, uma outra figura que é um quadrado, que vai estar entre esses dois retângulos aí, ó, dividindo aqui se você traçar aqui um segmento do centro da circunferência até um vértice desse quadrado, você faz com o eixo horizontal ou com o vertical um ângulo de 45 graus, tá? Então agora os ângulos que correspondem a esses valores dos retângulos e do quadrado, que são ângulos notáveis. Você tem aqui o primeiro de 30 graus, o segundo, que está no vértice do quadrado, 45 graus. O próximo ângulo, que está no vértice desse retângulo, de 60 graus. Esses três ângulos são ângulos mais comuns, estão no primeiro quadrante. Você sabe que o círculo é dividido entre primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Todos esses outros 3, mais 3, mais 3, ou seja, mais 9 ângulos após esses 3, tem uma correspondência direta através dessas figuras geométricas com esses três primeiros ângulos. Além do ângulo zero, que corresponde ao de 180, e o de 90, que corresponde ao 270. Além de zero corresponder a 360 graus, que é uma volta completa no círculo. Então vamos começar, ó, mostrando a relação que existe entre esses ângulos e as funções trigonométricas seno e cosseno. Dando início agora aos valores que esses retângulos ou quadrado formam com os eixos, você tem que
esse retângulo aqui, ó, ele forma aqui uma altura de raiz de 3 sobre 2, e aqui no eixo horizontal de 1 meio. Ele divide, isso aqui é 1 meio, nós já vimos isso, tá? Meio e meio. Aqui, ó, você tem uma distância do centro até o quadrado, como sendo raiz de 2 sobre 2. Geometricamente isso é fácil. Veja que a diagonal desse quadrado é 2 vezes o raio, ou seja, é o diâmetro. O diâmetro, então, como o raio é 1, o diâmetro é igual a 2, então a diagonal seria igual a 2. Utilizando aí uma formulazinha tranquila, você encontra, então, que o lado do quadrado seria a raiz de 2. Então, esse segmento daqui para cá é raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma, você consegue perceber que esse número aqui, ó, seria raiz de 3 sobre 2. Então, olha que interessante. Ó. Aqui são os valores positivos e aqui os valores negativos. Perceba aqui, ó, se você pegar aqui nesse lado positivo do eixo horizontal, esse número corresponde a raiz de 1 sobre 1 sobre 2, ou 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Por isso que eu falei raiz de 1 sobre 2, que é meio para fazer a correspondência. Ó. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Então agora você tem então, valores que são comuns nos 4 partes do eixo aqui, ó, e os respectivos ângulos. Vamos ver essa correspondência agora, começando com o ângulo de 0 grau. O ângulo de 0 grau, você tem esse segmento que está totalmente sobre o eixo horizontal. Então ele tem aqui, ó, o valor do seno e do cosseno tirados da seguinte forma. O cosseno é a projeção desse segmento sobre o eixo horizontal, que é o próprio segmento. E como o raio é 1, o cosseno então é igual a 1. O seno é a projeção desse segmento sobre o eixo vertical. O eixo vertical, a projeção dele é zero, é só um ponto. Então, o tamanho, o comprimento dessa projeção é zero. Daí o seno de zero ser igual a zero. Cosseno de zero, então, é esse segmento. Seno de zero é um ponto. E os valores respectivos serão cosseno de zero igual a 1, seno de zero igual a zero. Vamos agora para o próximo ângulo que nós já vimos, que é o ângulo de 30 graus, corresponde ao vértice desse retângulo. O cosseno é a projeção desse segmento no eixo horizontal e o seno a projeção no eixo vertical. Vimos então que esse ponto aqui, ó, até a origem, corresponde um comprimento de raiz de 3 sobre 2 e que o seno corresponde então neste ponto a meio. Daí o seno de 30 ser meio, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Todos positivos, que é uma característica do primeiro quadrante. O seno e o cosseno de todos os ângulos que estão no primeiro quadrante são positivos. Então, ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30, meio. O próximo ângulo que nós veremos é o ângulo de 45 graus. 45 graus está no quadrado, no vértice do quadrado. Que nós já vimos que esses valores serão raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 nesse segundo ponto aqui. Ó. Como o cosseno e o seno no primeiro quadrante são positivos, nós vamos ter que o cosseno de 45 é exatamente igual ao seno de 45. Até porque isso aqui é um quadrado, forma um quadrado dentro daquele quadrado maior, dentro desse quadrado maior. E esse quadrado aqui tem lado igual a raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que mede raiz de 2 sobre 2. O próximo ângulo, então, que nós temos é o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus tem cosseno como a projeção neste ponto até a origem. Vimos que este ponto é meio. E o seno, a projeção dele no eixo vertical, vai daqui até a origem, cujo valor é raiz de 3 sobre 2. Então, bem tranquilo, cosseno de 60 meio, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Já estão aqui. Ó.
E eles têm uma correspondência, o ângulo de 60, com o ângulo de 30. No ângulo de 30, o seu cosseno corresponde ao seno de 60, que são os mesmos tamanhos. Esse tamanho daqui para cá e esse tamanho daqui para cá. Então, como é que foi? Seno de 60 corresponde ao cosseno desse ângulo que é o 30. Seno de 30, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, exatamente igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Assim como o seno de 30 corresponde ao cosseno de 60. O próximo ângulo que nós temos é exatamente em cima do eixo vertical, o ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus tem a projeção no eixo horizontal igual a zero, um ponto apenas. A projeção no eixo vertical é o próprio raio, que é 1. Então, cosseno de 90 é zero e o seno de 90 é igual a 1. Aí estão os seus valores. Próximo ângulo que temos é o de 90 mais 30 graus, que dá 120 graus. E aí, ó, esse ângulo nós já estamos no segundo quadrante. No segundo quadrante, a projeção sobre o eixo horizontal, que é o cosseno, é negativo, que está do lado esquerdo do eixo horizontal, da origem, e o seno ainda está em cima, o seno é positivo. Então, no segundo quadrante, nós temos o cosseno negativo e o seno positivo. Os valores correspondem aos mesmos valores de 60. Então, o cosseno de 60 e o cosseno de 120 têm os mesmos valores absolutos, com sinais distintos, e o seno é exatamente igual. Então, ó, nós vamos ter que... Aí você pode observar também aqui pelo segmento. Ó, o cosseno de 60, esse ponto é meio, só que negativo. E o seno de 120, esse ponto aqui é raiz de 3 sobre 2, positivo. Então, o cosseno de 120 será menos meio. E o seno, raiz de 3 sobre 2. E aí veja a correspondência com os valores de 60 graus. Cosseno de 120, que é negativo, mas tem o mesmo valor do cosseno de 60, só que agora positivo. E o seno de 120 exatamente igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. O próximo ângulo que nós vamos verificar é o de 90 mais 45, então 135 graus. Também aqui nós formamos um quadrado nesse segundo quadrante. No segundo quadrante, então, o cosseno e o seno são iguais em valores absolutos, sendo o seno positivo e o cosseno negativo, que são exatamente os valores 45 graus, respeitando seus sinais, né? Com o cosseno negativo e o seno positivo. Então tá aí, ó, nós temos aí menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tal qual os valores em absoluto de 45 graus. Então, cosseno negativo e o seno positivo igual a raiz de 2 sobre 2. Próximo ângulo, então, 90 mais 60, que é igual a 150, ou 180 menos 30. Um ângulo de 150 graus, que tem uma correspondência direta com o ângulo de 30. Veja por essa linha desse retângulo aqui. Então, o que a gente faz? O que a gente vê de correspondência com o ângulo de 30? O cosseno tem o mesmo valor do cosseno de 30 com o de 150, só que com sinais opostos, e o seno tem o mesmo valor. Ou então, verificando simplesmente aqui nos retângulos, que auxiliam através das suas linhas, o cosseno de 150, esse ponto, é menos raiz de 3 sobre 2, e aqui o seno é meio positivo. Então, segue aqui. Cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. Aqui então. Próximo ângulo é o 180 graus, está exatamente sobre o eixo horizontal. Sendo agora o cosseno menos 1, projeção no eixo horizontal, e o seno é zero, projeção no eixo vertical. Aqui estão, 180, cosseno e seno, correspondente ao cosseno e seno de zero, trocando respectivo sinal do cosseno. Próximo ângulo é o 180 mais 30, que é 210.
210 graus, ele terá o cosseno exatamente igual ao cosseno de 150, menos raiz de 3 sobre 2, e o seno será exatamente o oposto do 150, que é seno de 150 meio, o seno de 210 é meio, negativo. Veja que está nesse primeiro pontinho aqui, ó. E se você quiser, você pode ainda fazer uma correspondência desse com o ângulo de 30 graus, ainda respeitando os sinais. Então aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2, e aqui é menos meio. Faltando só o sinal de menos, mas aqui o que ele está dando é só a distância. Então aqui estão cosseno 210, seno de 210, e lembrando que aqui eu estou no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, os valores do cosseno e do seno, como eu estou do lado esquerdo da minha origem e na parte de baixo, cosseno e seno serão negativos. Próximo ângulo é 180 mais 45, 225 graus. Corresponde aos mesmos valores do 45 ou do 135, respeitando evidentemente aí o seu sinal. Como o seno e o cosseno são negativos, o 45 é raiz de 2 sobre 2 igual ao seno, então cosseno e seno de 225 serão iguais a menos raiz de 2 sobre 2. Ali estão os valores ali do lado direito do vídeo. Próximo ângulo então será o 180 mais 60 ou 270 menos 30, portanto 240 graus. E veja que se olhar aqui pela linha do retângulo que foi formado, nós temos uma correspondência com um ângulo de 60 graus. 60 graus, cujo valor do cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Se você verificar aqui, o cosseno de 60 vai ser menos meio, está aqui do lado esquerdo, e o seno negativo que está embaixo, menos raiz de 3 sobre 2, está nesse terceiro tracinho aqui. Ó. Então, cosseno menos meio, seno menos raiz de 3 sobre 2. Fácil de verificar, então, quando você segue essas linhas do quadrado e dos retângulos, os valores correspondentes a esses três primeiros ângulos, 30, 45 e 60, no segundo, terceiro e quarto quadrante. Próximo ângulo nosso estará sobre o eixo vertical, só que da parte de baixo, 270 graus. O cosseno é a projeção sobre o eixo horizontal, que é um ponto, portanto, cosseno é zero. E o seno é a projeção dele no eixo vertical, que é o próprio raio com um sinal negativo. Então, o cosseno é zero e o seno é menos 1. Daí, na sequência, 270 mais 30, 300 graus. 300 graus que correspondem também ao ângulo de 60 graus. Então, veja, o cosseno de 300. Agora nós estamos no quarto e último quadrante. O cosseno no quarto quadrante é positivo e o seno está embaixo é negativo. Então, é só pegar os valores de 60 e aí fazer esse jogo de sinais, ou então verificar as linhas que partem aqui do ângulo. 300, o cosseno aqui, esse ponto é meio, positivo, e o seno, esse ponto é raiz de 3 sobre 2, negativo. Então, tá aí, ó, cosseno e seno, meio para o cosseno e menos raiz de 3 sobre 2 para o seno. Já estão aqui na tela. Próximo ângulo, então, é 300 mais 15 graus, ou 270 mais 45, que dá 315 graus. E aí esse ângulo corresponde a de 45, que é raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Temos aqui um quadrado pequenininho no quarto quadrante, cosseno positivo, seno negativo. Então, cosseno 315, raiz de 2 sobre 2 positivo e o seno, raiz de 2 sobre 2 negativo. Próximo ângulo, 360 menos 30, ou 315 mais 15, 330 graus. 330 graus que corresponde ao ângulo de 30. Ou seja, o cosseno vai ser nesse ponto aqui, é raiz de 3 sobre 2, positivo, e o seno corresponde aqui a meio, negativo. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, positivo, seno de 30 menos meio, negativo, como havíamos dito, né?
E, por fim, o ângulo de 360 graus, que corresponde ao ângulo de 0 grau, cujo cosseno é 1, que é o raio, e o seno é igual a 0, projeção no eixo vertical. Bom, com isso agora nós vamos ver a correspondência, apesar de já estarmos vendo isso o tempo todo, mas com mais detalhe, dos ângulos no círculo trigonométrico. Então, olha, vamos começar com o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus, que ele tem aqui esses valores de 1 meio, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Então, daqui, do vértice desse retângulo, cujo ângulo é 30 graus, você tem essas diagonais, sai para esse ponto, para esse vértice correspondente, que é o ângulo de 150, 210 e 330. E agora você percebe que o cosseno de 30 graus é igual ao cosseno de 330. Os sinais são positivos. Cosseno de 30 é menos cosseno de 50, que é menos cosseno de 210. Sinais negativos. Seno de 30 igual ao seno de 50, que são os mesmos valores de 330 e 210, agora com o sinal negativo. Então existe uma correspondência entre esses quatro ângulos, 30, 150, 210, 330. A próxima correspondência que nós vamos ver é do ângulo de 45 graus, com os valores de raiz de 2 sobre 2, positivo e negativo. Então os valores que são correspondentes ao de 45 graus são, segundo quadrante, 135, terceiro quadrante, 180 mais 45, 225, e aqui 270 mais 45, 315 graus. O valor do cosseno de 45 é igual ao cosseno de 315, mesmo sinal, que tem sinais contrários do cosseno de 135 e 225. Os respectivos seno de 45 e seno de 135 são iguais, o seno é no eixo vertical, e os valores são opostos ao de 225 e 315, aqui representados pelo sinal de menos. Então, o ângulo de 45, 135, 225, 315 são correspondentes. Do ângulo de 60, os valores aqui é meio e raiz de 3 sobre 2, com os sinais positivos e negativos. Nós temos como correspondente um ângulo de 90 mais 30, 120, o de 240 e o de 300 graus. E aí, o cosseno de 60 é igual ao cosseno de 300, que é oposto ao cosseno de 120 e 140. Quando a gente fala o oposto, é o mesmo valor com sinal contrário, ó, 120, 240, representado com sinal de menos e aqui sinal de mais. O seno, no caso do 60, é igual ao de 120, que é a projeção no eixo vertical, que são os valores opostos de 300 e 240 aqui representados pelo sinal negativo. E pronto, aí nós vimos essas correspondências, ângulo de 60, 120, 240, 300. Resta-nos agora só lembrar os sinais do quadrante, que nós já vimos aí durante essa aula. Mas lembrando, primeiro quadrante, tanto cosseno como seno são positivos. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, mas o seno é positivo. Terceiro quadrante, cosseno é negativo, seno é negativo. Quarto e último quadrante, cosseno é positivo e o seno é negativo. Pronto, eu espero com isso que você tenha tido uma melhor visão destes ângulos notáveis a partir do ângulo de 30, 45 e de 60. Existe ainda uma outra relação que é a tangente. A tangente simplesmente você divide o seno pelo cosseno. Tem até uma tabelinha que talvez você conheça. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas de qualquer modo eu vou desenhá-la aqui. Ó.
que é clássica essa tabela. Se eu consigo fazer aqui o traçado mais ou menos reto. Então aqui eu tenho o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus, todos do primeiro quadrante. Nesse ponto aqui eu vou escrever o seno, aqui eu vou escrever o cosseno e aqui a tangente. Como é que nós preenchemos essa tabela? Você começa escrevendo os números 1, 2 e 3, e aí agora na ordem decrescente, 3, 2 e 1. Tudo isso sobre um denominador igual a 2. E agora no numerador você põe a raiz em todos eles. Acontece que a raiz de 1 é igual a 1, não precisa. Raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, que é 1. Daí ó, você tem aqueles valores. Seno de 30 graus, 1 meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Assim, cosseno de 30, 45 e 60. E aí agora com o acréscimo dessa função trigonométrica que é a tangente. Mas a tangente, como eu disse, ela é igual de um ângulo alfa ao seno do ângulo dividido pelo cosseno. E aí a gente vai ter o seguinte, por exemplo, vamos fazer o de 30 graus. Tangente de 30 graus, que é igual a divisão entre o seno de 30 graus e o cosseno de 30 graus. Olhando a tabela, ou lembrando aqui do círculo trigonométrico, o seno de 30 é 1 meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Aí a gente tem uma divisão entre duas frações, que se processa repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso. Inverter é trocar numerador com denominador. Divide 2 por 2 dá 1. Então a tangente de 30 será igual a 1 dividido por raiz de 3. Para tirar a raiz do denominador, a gente vai racionalizar multiplicando numerador e denominador por raiz de 3. Então aqui terá raiz de 3 e embaixo raiz de 3 vezes a raiz de 3 da raiz de 3 ao quadrado, cujo resultado é 3. Então aqui teremos raiz de 3 sobre 3 como a tangente de 30 graus. Tangente de 45 é muito simples, raiz de 2 sobre 2 dividido por ele mesmo dá 1. E agora a tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, que é seno de 60 dividido pelos cosseno de 60. Olhando a tabela, lembrando do círculo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 meio. Meio. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3. Então a tangente de 60 graus é raiz de 3. Com isso, você pode agora descobrir a tangente dos outros ângulos que correspondem a esses três ângulos, de 30, 45 e de 60. Inclusive dos ângulos de 0, 90, 180 e de 270 graus. Lembrando sempre que 0 no denominador não pode. Então a tangente, por exemplo, de 90 graus, a tangente de 90 graus, que seria seno dividido por cosseno, ou seja, 1 dividido por 0, não existe. Então a tangente de 90, assim como a tangente de 270 graus, não existe. E aí você vai fazer de todos os outros ângulos, espero que fique isso aí como exercício, você faça realmente essa prática, para que você entenda. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu responderei, sugestões também, faça isso que você vai me ajudar bastante, assim como dando um ok aí, clicando no like e compartilhando esse vídeo e me ajudando esse conteúdo gratuito que eu estou passando aqui para vocês, tá bom?
Então até o próximo vídeo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.